Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para receber mais vídeos como este. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, um ótimo dia a todos, que a graça suprema do Redentor alcance a sua vida de maneira abundante nesse dia, elevando o seu nível de fé, de convicção e de certeza ao máximo, a fim de que você possa conquistar o impossível para a glória do Senhor Jesus. Eu sou o teu irmão e conservo pastor Davi Santos, estou chegando por aqui com mais um Momento Café com Palavra, a Palavra de Deus de todos os dias. Enquanto você delicia-se com o seu gostoso e saboroso café, Deus também tem um pão quente para o seu coração nesse dia, ok? Antes, mais uma vez eu te peço, nos ajude. Se inscreva em nosso canal, dê o seu like, curte, compartilhe, comente e permita também que outros sejam atingidos, alcançados por esta mensagem de Deus de todas as manhãs. Ok? A palavra de Deus para esse dia está no capítulo 7, versículos 3 e 4 do livro de 2 Reis, que diz assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos aqui até morrermos? Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e damos conosco ao arraial dos Círios. Se nos deixar viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Queridos, eu estava certa vez passando por dias de muita dificuldade, problemas financeiros, problemas de enfermidade. Meu pai estava muito enfermo e a minha família estava amargando dias de muita dor, de muitas provações, e eu estava certo dia muito deprimido diante desses fatos, quando eu ouvi a voz do Senhor falar comigo dessa maneira: o homem começa a viver quando ele começa a agir. O homem começa a viver quando ele começa a agir. Às vezes, as situações de dificuldades nos cercam de tal maneira que nós ficamos sem ação diante das impossibilidades que vêm e acarreta-se à nossa vida em algum momento de nossa história. Samaria está vivendo este momento, um momento de sítio ou um momento de cerco. Ela está cercada. Havia uma estratégia nos reis daqueles dias. Quando ia à guerra, eles tinham às vezes o hábito de sitiar a cidade para vencer o povo pelo cansaço, vencer o povo pela sede, vencer o povo pela fome, vencer o povo pela escassez. Esta é a estratégia do inimigo, muitas vezes em nossa vida. Nos cerca para que nós cedemos diante das necessidades que o cerco provoca em nossa vida. Samaria está cercada e a Bíblia diz que há fome na cidade, de maneira que quando lemos o capítulo 6, nós iremos perceber que havia um desequilíbrio total no meio do povo, a ponto de 2 mulheres negociarem os seus filhos para se alimentarem deles. Olha a situação em que está a cidade, olha o nível de desespero em que está a cidade de Samaria. O povo está descontrolado, o rei está descontrolado, a situação é crítica, a situação é cruel, a situação é praticamente sem saída. Mas a Bíblia, nesse texto que eu li, apresenta 4 leprosos que estão à porta da cidade, vivendo a mesma situação em que toda a cidade está vivendo.
Mas havia um diferencial na vida daqueles 4 leprosos. Eles decidiram agir. Eles decidiram agir diante daquela situação crítica em que eles estão vivendo. Há momentos em nossa vida que é tudo ou nada. Há momentos na vida que nós não temos que ficar somente na defensiva. Há momentos na vida que nós temos que partir para o ataque, para que através disso possamos conquistar e vencer. Às vezes nós ficamos olhando para as dificuldades e nós paramos diante dela. O exército de Saul, quando olhou para o gigante, eles pararam. Havia já tocado-se as trombetas para começar a guerra. Quando eles estão indo para a guerra, o Golias sai e grita, e eles ficam paralisados, assustados diante da situação, diante daquele grande homem que está em sua frente. Ou seja, aquela situação paralisou o exército de Saul. Olha para os espias que foram espiar a terra prometida. 10 deles ficaram paralisados diante dos homens que viram naquela terra. Às vezes a gente fica paralisado, petrificado diante de uma enfermidade, diante de um desemprego, diante de uma notícia que vem para abalar a nossa fé. Muitas vezes nós paramos e ficamos sem ação diante daquilo. Mas estes 4 leprosos não permitiram que a situação parasse as suas vidas. Eles decidiram agir. Eles disseram: se a gente entrar na cidade, nós vamos morrer na cidade, tem fome lá. Se nós ficarmos aqui parados, nós também vamos morrer aqui. Então vamos tomar uma atitude, vamos partir para cima, vamos para cima do inimigo, vamos para o arraial dos Círios, vamos bater de frente com o nosso adversário e vamos ver no que dá. É interessante nesse texto bíblico que se percebe que Deus está só esperando eles agir. Deus está esperando somente uma ação. Deus está esperando você agir. Deus está esperando você tomar uma atitude de fé. Deus está esperando você levantar a cabeça, enxugar essas lágrimas, bater este pó de angústia, de humilhação em que tu está vivendo e tomar uma atitude. Agir pela fé, porque quando você agir pela fé, Deus vai agir também e o nome do Senhor será glorificado na sua vida, ok? Eles tomaram uma atitude, disseram: vamos lá, vamos no arraial dos Círios, vamos encarar de frente o problema. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, não permita que esse problema lhe assuste, encare este problema de frente. Confia no Senhor e encare este problema de frente e saibas que o teu Deus é maior do que este problema. Saiba que o teu Deus é Deus de vitória, é Deus que lhe garante a sua vitória. Portanto, levante a sua cabeça e encare o problema de frente. A Bíblia diz que quando aqueles 4 leprosos se levantaram e eles começaram a ir em direção do arraial dos Círios, dos inimigos, os inimigos começaram a ouvir o som de um grande exército. Eles começaram a ouvir um barulho de um grande exército. O chão tremia, o clima mudou. Os adversários saíram depressa, saíram correndo, deixaram as suas tendas para trás, deixaram ouro e prata para trás, deixaram roupas para trás, deixaram alimentos para trás e fugiram, porque ouviram ruídos de um grande exército. Escute bem, se você agir neste dia, Deus vai agir junto com você. Você sozinho não faz nada, mas quando você age, Deus vai na frente e o inimigo tem que sair, tem que bater em retirada e o Senhor garante a sua vitória. Portanto, meu irmão, saia dessa lamúria, para de murmurar, para de duvidar de
tudo e de todos. Você tem um Deus que é forte e Ele está contigo nesta peleja. Ele disse para Moisés: Moisés, diga para o povo que marche. Diga para o povo que esses egípcios que eles estão vendo, nunca mais eles vão ver. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. No capítulo 20 do livro de 1 Crônicas, nós encontramos ali quando Josafá está indo para a guerra, está indo louvando ao Senhor. Ele está indo louvando ao Senhor, ele está indo diante de uma promessa de que o Senhor lutaria a sua guerra. O Senhor fala através do profeta dizendo: nesta peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós. Nesta peleja você não terá que cansar-se. A sua fé lhe garantirá a vitória. A sua ação de fé lhe assegurará a vitória de Deus na sua vida se você tomar uma atitude nesse dia. Eles então começam marchando e Deus faz com que a cada passo que aqueles homens davam, o chão tremia. Você sozinho pode ser um exército de Deus. Você sozinho é um soldado do exército de Deus. Deus garante vitória quando você toma atitude, quando você age, quando você resolve agir pela fé. E quando aqueles homens chegaram, não tinha inimigo, não tinha mais ninguém. Eles foram na intenção de até mesmo encontrar ali os adversários, os sírios, melhor dizendo. Mas, quando eles chegam lá, não tem mais ninguém. Todos haviam fugido. A vitória já estava garantida. Deus já havia assinado a vitória. Deus já havia mudado o quadro diante da atitude de fé de 4 homens que resolveram agir. Resolva, toma uma atitude, porque quando você tomar uma atitude aqui, Deus já deu vitória ali. Quando você resolve agir aqui, Deus já escreveu a sua vitória ali. Por mais difícil que seja a situação, se você agir, Deus vai lhe garantir vitória. Eu quero lhe convidar a orar comigo nesta manhã. Amado Deus e Pai, Senhor, quem sabe os teus filhos estão vivendo em momentos de cerco, de sítio na sua vida. Ó Pai, eu sei que esses dias que estamos vivendo, principalmente no Brasil, são dias difíceis. São dias, Senhor, que nós olhamos ao redor e às vezes não temos perspectiva de vitória, não vemos saída diante da força do adversário que nos cerca. Mas, Senhor, a Tua palavra, ela diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O inimigo pode ser forte, o inimigo pode ser grande, o inimigo pode ser voraz, ó Deus santo, e humanamente falando, imbatível. Mas, se nós agirmos pela fé, Senhor, o Senhor agirá por nós. E nesse instante eu quero orar, Senhor, por este teu filho, por esta tua filha, pelo teu servo que está ouvindo, assistindo agora essas boas novas que vêm através da sua palavra. Eu quero, Senhor, pedir que tu venha dar a ele força, graça, para que ele possa agir neste momento, Senhor Jesus, agir pela fé e alcançar a vitória tão sonhada para a sua vida. Nesta manhã, Senhor, quem sabe o inimigo que está à espreita é muito maior, mas se os teus filhos agirem, 4 homens podem tornar-se num grande exército de Deus. 4 homens, ó Deus, ou um crente, ou uma família, ou um obreiro do Senhor que resolva agir pela fé, ele se torna um exército imbatível. E eu venho orar nesse instante, Pai, para que as barreiras que cercam o teu filho venham a cair, para que este momento de sítio venha a ser dissipado, este momento de cerco venha a ser dissipado e a vitória venha a ser grande
para louvor e glória que há no seu nome na vida dos teus filhos nesta manhã, Pai. Que essa segunda-feira seja segunda-feira de bênção e de vitória. Se tem alguém enfermo, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo esta enfermidade agora. Se está alguém molestado, Senhor, com muitos males, em nome de Jesus, eu ordeno agora que todo mal seja disperso e o seu filho alcance vitória para